Bom dia, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, não é? Nesta manhã gloriosa de chuva, muita chuva aqui no Recife, né? Mas tudo é bênção de Deus, não é? Nós vamos, nesse momento, passar a meditar no versículo aqui que se encontra na palavra de Deus, no livro de João, no livro de João, capítulo 5, e o versículo 16 e mais alguns versículos aqui para nos ler, meditar, guardar e praticar, não é? Com a ajuda de Deus, tudo podemos. Ele é nossa força. Vamos passar aqui a ler no capítulo 5, versículo 16, que diz assim, que está nos falando na parte de Jesus declara-se Filho de Deus, igual ao Pai. E diz assim, e por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Os judeus, aí um povo ali em Israel, que tem a promessa de Deus para eles, de que Jesus viria, Mas quando Jesus veio, eles não o aceitaram. E ali passaram a perseguir a Jesus. Não aceitaram porque a maneira que eles achavam que Jesus vinha era de outra maneira, Talvez esperasse Jesus assim, viesse com ouro, Muita riqueza, para transformar Israel de imediato, Mas Jesus veio simples e humilde, sendo ele o dono do ouro e da prata. Mas ele veio na simplicidade. Mas os judeus não o aceitaram. E aqui vemos que os judeus começaram a perseguir ele aqui, até porque ele dizia que era filho de Deus. Era filho de Deus e dizia também, e trabalhava no sábado, porque o sábado era uma lei dada por Moisés, na época, e até que a lei de Moisés foi dada por Deus, Mas só que Moisés passou para o povo, então ali existiam os 10 mandamentos, Mas quem cumprisse 2 mandamentos, não cumprisse os 10, não servia de nada, não é isso? Mas aqui Jesus estava trabalhando no sábado e eles não aceitavam o trabalho no sábado, pois a lei de Moisés não permitia. Mas Jesus disse, que ele trabalha, porque o Pai trabalha todos os dias, o seu Pai trabalha todos os dias. E diz aqui o seguinte, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí que eles ficavam, Não aceitaram Jesus, não creram em Jesus como sendo o Filho de Deus e passaram a persegui-lo. E diz aqui que, mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo nada pode fazer, coisa alguma, se o não vim fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Jesus fazia igualmente o Pai, que era nosso Deus. Ele veio de Deus. O próprio Deus se encarnou ali em Maria, No ventre de Maria se fez homem, Reencarnou, não. Ele encarnou, se fez homem e habitou entre nós. E por isso que ele venceu o mundo, não é isso? Porque nenhum homem era capaz de vencer o mundo. E diz aqui mais uns 2 versículos para encerrar, nos diz assim, ó. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, glória, Quem crê em Jesus
crê que ele é o Filho de Deus, ele não entrará mais em condenação. Ele já passou da morte para a vida. Vida. Viveu uma vida alegre com Jesus, um renovo de vida, uma vida espiritual, crendo que Jesus é a própria vida. E diz aqui, ó, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos, muitas das vezes, são próprias pessoas que estão vivas. Estão vivas aqui, nessa parte que está falando, mas estão mortas espiritualmente. Então, se está ouvindo a voz de Deus e não quer seguir, ele mesmo está se condenando, né? Mas aqui tem um outro versículo que diz assim, ó, continuando, diz assim, ó, mas vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação eterna. Não é isso? Então, aqui falou sobre a morte espiritual antes, né? E aqui está falando sobre a morte física. Porque aqui está dizendo que ele ressuscitará no último dia. Vai ser Jesus que vai ressuscitar. Porque o Pai, o nosso Deus, o Pai, ele entregou todo o poder ao Filho. E nenhum aqui debaixo dos céus, aqui na terra, tem poder de pedir nada ao Pai, de fazer nada no lugar do Pai. Só Jesus, mais outro nenhum. Os outros que morreram em Cristo são todos santos servos de Cristo. Estão lá na glória com Cristo. Então diz aqui que aqueles que morrerem fazendo bem, sendo nova criatura em Cristo, terão a vida eterna. E os que partirem sem Cristo, sem crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eles partirão para a condenação eterna. Pois o prazer de Jesus não é esse, o prazer dele é que todos se salvem. Mas ele deu direito de escolha. Então o homem tem direito de escolher, porque Deus não fez o homem robô. Ele é livre para escolher. Amém? E que Deus fique com todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.